vídeo anterior, como eu disse no vídeo anterior, o vídeo tinha ficado muito comprido, então eu dei uma pausa. Estou continuando a história daqui. Então o nosso vizinho cheiroso, que era o seu Luiz, que era catador de reciclagem, né, de latinha, essas coisas, ele tinha um probleminha com o banho. E aí eu ouvia minha avó falando, e eu pequenininho, eu tinha uns 5, 6 anos. E é engraçado que eu escutava a minha avó contando essas histórias e parece que me vinha na memória. Eu não sei se você acaba desenvolvendo a capacidade de lembrar de coisas que você não tem consciência, não tem memória, né, implantada. De ouvir a história, você começa a implantar aquilo em você e começa a lembrar, mesmo quando você não lembra. Eu não sei explicar, mas enfim, eu lembro de ouvir muito isso, que eu chamava o carroceiro de cheiroso. Ah, e um detalhe, o nome dele eu não sei se é Luiz, tá? Eu usei Luiz, que é um nome fictício, para não constranger ele, caso ele ainda seja vivo. E também porque eu não lembrava, eu não lembro do nome dele. Mas era isso, tipo, todo mundo, a gente ria muito, brincava muito, porque eu era muito peralta. E eu sempre fui muito teimoso, né? Irônico, teimoso e peralta demais. Hoje eu sou mais tranquilo, mas quando eu era criança, eu era virado nos 70. E a minha avó sofreu muito comigo, né? Sofreu muito com a gente, porque imagina você criar tipo 5, 6 crianças, porque além de nós, né, que éramos tipo, nossa, tá vendo? Eu considero tanto minha mãe que eu confundo meus tios com os meus irmãos. Além dos filhos que ela tinha os netos, né, que seria no caso eu. E se eu não me engano, na época já tinha, eu não lembro se eu tinha mais primos, né, junto comigo, mas eu era um neto que morava ali com a minha avó. Fui muito feliz. Claro, estou resumindo aqui porque não dá para contar uma história, uma infância da vida de alguém, tipo uns 10, 15 anos da vida de alguém em 7 minutos. Eu estou tentando fazer os vídeos em 7 minutos para não ficar cansativo, né, para não ficar assim. Mas como eu estava dizendo, depois de um tempo, se eu não me engano, quando eu completei por volta de 5, 6 anos, o meu pai foi para Salvador, para Candeias, para uma cidade chamada Candeias, próxima a Salvador, trabalhar como motorista ou cobrador de ônibus. E a minha mãe ficou. Só que a minha mãe não aceitava, né, ficar longe do meu pai. Eles eram jovens demais e a minha mãe sempre foi ciumenta. Eu acredito que eu puxei isso dela. Ela sempre foi ciumenta, meu pai reclamava muito disso naquela época. E como eu estava seguro com a minha avó, ela me deixou com a minha avó. Só que antes disso apanhei, viu? Eu não lembro disso, eu lembro de algumas conversas que eu tive com a minha mãe depois de adulto já, e a minha mãe me pediu perdão por isso, né? Por ter me batido muito, porque ela me bateu quando eu era criança, porque ela brigava com meu pai, descontava em mim. Os meus tios, né? O meu tio, o irmão do meu pai, já chegou a falar pra mim também isso, que olha, você tá vivo por sorte, porque apanhava igual um condenado. E eu, graças a Deus, não lembro disso, não tenho essa memória, né? Ei, carro! Não tenho memória dessas surras, dessas agressões que eu sofri da minha mãe. E aí ficou mais fácil perdoar, porque como eu não lembro, como que eu vou perdoar uma coisa que eu não lembro? Né? Mas eu perdoei, óbvio, né? Minha mãe, minha melhor amiga, minha vida, chamava ela de vida, vidona, a rainha. E apanhava dela por causa do meu pai. Ela ciumava do meu pai e batia em mim. Inclusive eu tenho uma fotinha pra mostrar pra vocês aqui, ó. Calma aí. Essa foto já é em São Paulo, mas eu quero mostrar só a minha avó Socorro. Essa era a minha avó Socorro daquela época. Tá vendo? Eu lembro dessa saia, cara. Juro pra você. Essa aqui é minha avó, já em São Paulo. Gente, não é que não tá focando, é porque a foto ela não tem foco mesmo, porque é uma foto antiga, que eu tirei a foto da foto, tá? E essa foto aqui é do batizado da minha irmã. A minha irmã Ila tá aqui, ó, no colo da madrinha dela, né? A Marluce. E aqui é a minha mãe, a Marluce. E o padre, o marido da tia Marluce, o meu pai, e aqui sou eu.
Esse rapazinho aqui sou eu, de azul, tá vendo? Eu não lembro disso, tá, gente? Eu era muito piquitico, né? Muito piquitico. Mas aqui era eu. E aqui é meu pai. Olha o sorriso do meu pai, como era bonito. Meu pai tinha um sorriso bonito, a minha mãe era meio judiada, né? Mas eles se amavam e o importante era isso. E aí, como eu tava dizendo, eu cresci com os meus tios, fui criado pela minha avó até os 5, 6 anos de idade. Meus pais foram morar em Salvador e eu ganhei uma irmã. Não, acho que antes disso, antes dos meus pais irem para Salvador, nasceu a minha irmã no Cedro, né? Que é na cidade onde a minha mãe nasceu. A minha irmã Aila nasceu no Cedro. Eu tinha, eu tenho 38, ela tem 36. Acho que a nossa diferença era de 2 anos, né? E aí quando minha mãe foi para Salvador, para Candeias, junto com meu pai, ela levou minha irmã e eu fiquei. Depois ela veio me buscar, eu fui, morei em Salvador com os meus pais. E aí, como estava muito difícil, minha mãe não dava conta de 2, a minha avó foi me buscar de volta e eu voltei a morar em Juazeiro com a minha avó. Depois de um tempo, né? Depois de muito tempo, depois de muito tempo não, né? Que eu tinha 6 anos, eu cheguei aqui em 89. 89 eu tinha 6 para 7 anos de idade, então não foi depois de muito tempo. Depois de um tempo, o meu pai resolveu vir para São Paulo e aí mandou me buscar e eu fui com o meu tio de ônibus de Juazeiro do Norte, Ceará até São Paulo, mas isso é história para o próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando da minha história e até o próximo vídeo. Fiquem por aí.